Sabe, Isaías capítulo 6, a primeira coisa que ele olha e que ele quer mudar é ele mesmo. Uma geração que não olha para o defeito do outro, mas olha para o seu próprio eu. E eu vou entender quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios, quando ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si. Ele estava dizendo: é isso, olha para si mesmo. Nós temos levantado nesses dias uma geração, infelizmente, depois das redes sociais, que acha que ela tem que revelar nas redes sociais, expondo o outro, mas ele nunca se expõe. Nós precisamos nos expor para Cristo. Nós precisamos nos render a Cristo. Pastor, o que é se render? Não, irmão, se render não é só levantar as mãos e dizer eu me rendo. Não, isso não é se render. Se render é quando você ergue a mão e diz eu me rendo. Mas primeiro você tira suas armas, se desarma. Quando você está numa guerra, você tira suas armas e fala: agora eu me rendo, agora eu me entrego. Na casa de Deus é a mesma coisa. Precisamos tirar as armas, precisamos desarmar e nos render. O problema nosso é que nós queremos nos render, mas estamos armados. E quando a palavra vem de confronto, nós falamos: ah lá, ele quer me ferir. Quando a palavra vem de confronto, nós já pegamos as nossas armas, porque na verdade nunca nos rendemos. Nós precisamos nos render. Quem se rende guarda alguma coisa, dizendo assim: eu tenho uma arma, eu tenho algo ainda, eu tenho uma opção B. Esse ainda não se rendeu a Cristo, porque quem se rende a Cristo não tem plano B. Alguém vai dizer assim: não, se não der certo na igreja, se não der certo eu entregando a vida a Jesus, então eu vou fazer essa outra coisa, já vou deixar engatilhado, eu já vou deixar no jeito, porque se não der certo aqui, eu vou fazer. Não, meu irmão, quem entrega a vida a Jesus, ele não tem plano B. Ou é tudo ou é nada. Ou ele crê e mergulha, meu irmão, ou ele fica do lado de fora. É por isso que o Senhor vai dizer para o profeta Ezequiel: entra no rio. Ele estava preso às margens do rio Quebar, e Deus vai aparecer para ele e dizer: Ezequiel, entra no rio. Aí Ezequiel entra e molha os pés. Deus diz para ele: não, Ezequiel, não é só para molhar os pés, entra mais fundo. Aí ele entra até o joelho. Deus fala: não, Ezequiel, vai mais fundo. Aí Ezequiel entra até na cintura. Aí Deus olha para ele e diz assim: Ezequiel, vem mais profundo. Aí ele entra, vai até os ombros. Deus fala para ele: agora é só mergulhar. E ele mergulha. Aí, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa: quem mergulha em Deus não dá para sair nada seco. Ou ele está cheio, encharcado de Deus e vive por conta de Deus, ou ele nunca mergulhou em Cristo. Dá para entender isso? Meu irmão, nós estamos precisando viver esse tempo. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, você não vai pregar, não vai ler a Bíblia. Não, já estou pregando, irmão. Eu sei que não percebeu, mas Deus já está falando. Na hora que eu subi aqui, Deus já me pegou nessa palavra. Já que Deus pegou nessa palavra, abre em Isaías. Então vamos falar sobre Isaías. Isaías capítulo 6, vai lá. Deus dá algumas visões a Isaías. Isaías antes do capítulo 6 é um Isaías. Isaías depois do capítulo 6 é outro Isaías. Porque Isaías antes do capítulo 6 ele é um profeta que profetiza sem nunca ter visto muita coisa. Mas Isaías depois do capítulo 6 é um Isaías corajoso, porque Deus já havia falado com ele, ele havia visto o próprio Deus. E algumas visões que Deus vai dar a ele, ele começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele começa dizendo assim: a primeira coisa que ele vê no ano da tragédia, do caos, no ano da catástrofe em Judá, no ano em que o melhor rei morreu, no ano em que tudo aconteceu de errado, ele olha para o céu e ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Ele estava dizendo: ainda que a tragédia aconteceu, ainda que a catástrofe chegou, meu Deus, ele não mudou, ele continua sentado no trono, dizendo: eu governo todas as coisas.
ainda que a catástrofe chegou, ainda que a bagunça na terra, Ele está dizendo assim: ei, meu Deus continua sentado no trono, governando sobre todas as coisas, o poder ainda está nas mãos dEle. Não importa o que o do teu lado fez, ou do outro lado fez, não, isso não importa. Não importa o que está acontecendo no cenário mundial, não importa. O importante é o que está acontecendo no céu. Ele continua governando, nada fugiu do controle das suas mãos, tudo está nas mãos dEle. Ele começa dizendo assim: no ano em que o melhor rei morreu, e agora a nação inteira está prejudicada, a nação inteira está apreensiva, a nação inteira está desesperada. Nesse mesmo ano eu olhei para o céu e Deus falou assim: calma, filho, eu continuo governando no mesmo lugar, eu continuo sendo o mesmo que eu era ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei para sempre. Meu irmão, e ele diz assim, a segunda visão, ele viu o trono de Deus. A segunda, ele viu que o séquito de Deus enchia o templo. Pastor, o que é o séquito de Deus? O séquito de Deus é a comitiva que acompanha o Senhor, é a multidão que acompanha o Senhor, é os anjos que vão atrás do Senhor. Ele dizia assim, que o séquito do Senhor, a comitiva que segue por uma missão, essa comitiva enchia aonde, meu irmão? Aonde que essa comitiva estava? No templo. Meu irmão, esse negócio que eu sou igreja na minha casa, pode ser igreja onde você quiser, meu irmão, mas se você não tiver no seu coração o desejo de congregar, de estar no templo, você nunca vai vivenciar as coisas de Deus. Ele está dizendo: e o séquito, a comitiva que segue o Senhor, a comitiva que estava do lado do Senhor, enchia o templo. Sabe, irmão, nós não prestamos atenção, nós não valorizamos, e nós falamos por muitas vezes, dizendo assim: mas placa de igreja não leva ninguém pro... Está vendo como é que você está afiado? Placa de igreja não leva ninguém pro... Quem já ouviu isso, levanta a mão. Tem um outro também que diz assim: se placa de igreja fosse boa, eu ficava do lado de fora tomando chuva, vento, sol. É assim, quem já ouviu? Sabe o que é isso? São pessoas ingratas. Pastor, que é isso? Eu não pode falar isso. Posso? Placa de igreja com certeza não te leva para o céu, mas você desonrar onde você come, aonde você congrega, onde você adora, o ambiente onde você está, você desprezar, tira você da onde você era para você estar. Nós precisamos entender isso. O Senhor está dizendo assim, que a comitiva de Deus enchia o a desonra tira você do céu. Aprenda isso, meu irmão. Precisamos honrar aonde nos alimentamos, aonde sentamos, aonde ouvimos a palavra, aonde temos um conforto, aonde estamos unidos. Pastor, isso não é importante? Como não? A Bíblia vai dizer assim: quando Adão e Eva estavam no jardim e ambos pecaram, o que eles perderam em primeiro lugar? O ambiente chamado Jardim do Éden. A primeira coisa que eles perdem é o ambiente. Nós temos que valorizar o ambiente onde Deus vem. E todo dia, na viração do dia, Deus visitava Adão no ambiente chamado jardim. Mas agora eles perderam, eles foram expulsos do ambiente. Levanta a mão, quero profetizar sobre a tua vida. O ambiente da tua casa, da tua empresa, da tua família será um ambiente onde Deus vai visitar. Será um ambiente de visita do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que o ambiente de glória, aonde você estiver, Deus vai te visitar na tua casa, na tua empresa, em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele vê é o templo sendo cheio. E ele via também os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas. Ele vai dizer que os serafins que voavam em volta de Deus, eles diziam alguma coisa, e com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobria os pés, com 2 asas voavam e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... Irmão, então esse negócio que está tudo complicado, esse negócio que o diabo está tomando conta de tudo, é mentira, porque a terra está cheia da glória do meu Deus. Não, você não entendeu. Lá no céu, enquanto as coisas parecem estar tudo complicado, lá no céu os serafins olham um para o outro e dizem assim: ele continua santo, santo, santo.
Não, deixa eu explicar. Você está desesperado, dizendo assim: olha lá, você viu um pastor caiu, um pastor desviou, a igreja se corrompeu, o povo já não é mais crente como deveria ser. Está acontecendo isso, não importa. Um anjo olha para o outro e fala: está acontecendo tudo isso lá, mas no céu ele continua santo, 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 santo. Por quê? Porque mesmo que nós mudamos a nossa atitude, mesmo que a terra mude, mesmo que os homens se corrompam, no céu ele não muda, ele continua sendo o mesmo. E aí ele faz questão de terminar a frase dizendo: ele é santo, 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 o Senhor dos meu irmão, ele está dizendo assim: e toda a terra está cheia da sua. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que aquele que é santo, 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 ele tem um exército na terra, e a terra está cheia da sua glória, porque há um exército dele marchando sobre a terra. Aleluia. É isso que eu li, é isso que você leu, presta atenção. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, com 2 asas voavam e clamavam um para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que exército é esse? E toda a terra está cheia da sua glória. Se o Senhor tem um exército e eu faço parte dele, a glória dele está sobre mim, e por isso a terra está cheia desta glória. Eu faço parte desse povo, eu faço parte desse exército, e a glória do Senhor está sobre nós. Aleluia. Meu irmão, nem ia pregar isso, mas o Senhor está me pegando por dentro. Tem gente que acha que Jesus morreu, coitado, está lá na cruz pregado. Alguns acham que ele está lá desanimado, dizendo: mataram, eu fui lá para salvar o povo e mataram. Não, esse não é meu Jesus. O meu Jesus, ele ressuscitou como um leão. O meu Jesus, ele é o Rei dos Reis. O meu Jesus, ele está vivo. Ele nos deu o poder no céu, na terra. Ele nos deu o poder para vencer potestade e principados. Ele nos deu o poder para curar enfermos. Ele nos deu o poder para conquistar todas as coisas sobre essa terra. E ele disse: você faz parte do meu exército, e a minha glória está sobre você, a minha glória está sobre a tua vida. Por isso ele nos levanta para marchar sobre a terra e valorizar o que ele fez. Ele disse: eu apenas comecei, vocês darão sequência, porque são o meu exército. A minha glória está sobre vocês, e vocês precisam dar frutos. Eu creio, meu irmão. E a Bíblia diz assim, como eram os serafins? Eles tinham 6 asas. Eles não tinham 6 asas por acaso. Não era por acaso. A Bíblia diz que com 2 asas eles voavam. Ele diz que com 2 asas ele cobria os olhos, o rosto. Por quê, pastor? Porque ele estava em volta do trono de Deus, e não há ser vivente que tem capacidade de olhar para a glória de Deus e permanecer vivo. Meu irmão, é para você ter dado glória. O meu Deus, o meu Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que deu a vida por nós, nem os serafins no céu, quando olha para ele, tampa os olhos, porque a glória dele é tamanha. A Bíblia diz também que ele cobriu os pés. Por que ele cobriu os pés, pastor? Porque a glória, a honra, preste atenção nisso, a santidade, ela está nos pés. Pastor, onde você achou isso? A Bíblia diz que por isso Jesus lava os pés e envia. Por isso o livro de Apocalipse, quando João começa a descrever Jesus, ele vai dizer assim: olha, os seus olhos são como as 2 chamas de fogo, o seu cabelo branco como a lã branca. Ele vem descrevendo Jesus, e ele vem dizendo assim: ele está vestido de linho branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, e na sua boca sai uma espada aguda, e os seus pés é como de latão reluzente, acabado de sair da fornalha, então caí como quem estava morto. Ele estava dizendo: eu olhei para os pés, acabado de sair da fornalha, uma santidade, uma purificação. Eu não suportei e caí como quem estava morto. Porque ninguém olha para a glória de Deus e permanece de pé. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que todos aqueles que olham para a glória de Deus, a primeira coisa que ele se faz, ele se rende e se prostra.
Por isso, quando ele vier no céu, a Bíblia vai dizer assim, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Ele está dizendo, ninguém olha para a santidade dele e permanece de nariz em pé, ninguém olha para a santidade dele e permanece de pé, não. Todo o que olha para a santidade dele dobra os seus joelhos, se prostra aos seus pés. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que todo aquele que aprendeu a se prostrar aos pés do Senhor também viverá a glória dele. Todo aquele que se dobrar diante do Senhor também receberá a glória dele. Meu irmão, eu profetizo que ainda esta semana Deus vai falar contigo, Deus vai trazer uma visão, Deus vai falar contigo na madrugada. De alguma forma você vai ver que Deus vai manifestar a ti através da sua glória. E a Bíblia diz assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que é isso, pastor? Quando ele falava, tremia tudo. Prova isso quando aconteceu isso, pastor. Prova. A Bíblia vai dizer assim, que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto quando o sangue dele desce na terra, e o dia virou como noite. A Bíblia também diz que estava Paulo e Silas na prisão, amarrados, tinham apanhado o dia todo, trancados no cárcere interior, com os pés e mãos amarrados, com dor por todo o corpo. Tinha tomado 39 chibatadas cada um, tinha sido humilhado. Aí um olha para o outro e diz assim: vamos cantar. E eles começam a cantar dentro da prisão. Então, meu Deus, levanta do seu trono. Meu irmão, e quando ele levanta do seu trono, treme toda a terra, e o cárcere cai, as correntes quebram, há um grande terremoto, as portas se abrem. Meu irmão, enquanto você louva a Deus, no meio da prova, no meio da luta, vai acontecer terremoto, que vai abrir correntes, vai cair cadeias, aqueles que te prendiam vão ter que te libertar, as portas vão se abrir, enquanto você glorifica, enquanto você exalta, enquanto você enaltece o nome daquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. A grande milagre vai acontecer no nosso meio, quando entendemos a glória dele, nos rendemos a ele, nos prostrarmos a ele e entender o poder que está no seu nome. Aleluias. E a Bíblia vai dizer assim, que a casa se encheu de fumaça. Pastor, o que significa isso? Toda vez que o povo entrava no lugar santo do santo, onde estava a presença de Deus, eles entravam com um utensílio que fazia fumaça, e eles entravam no lugar santo do santo, e eles andavam com esse utensílio fazendo fumaça, de um lado para o outro, dentro do lugar santo, e somente o sumo sacerdote, até que o ambiente se enchesse de fumaça. E então o sumo sacerdote perguntava ao Senhor: já está bom? E o Senhor respondia a ele: olha para o seu pé, se você ainda vê o seu pé, precisa fazer mais fumaça. E então ele andava com a fumaça, fazendo fumaça com incenso. E a hora que o lugar se enchia de fumaça, ao ponto dele não enxergar mais nada, então Deus se manifestava. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a fumaça vem para tampar o eu. A hora que eu não enxergo mais o eu faço, o eu consigo, o eu sou, o eu tenho, então Deus vem e se manifesta a nós. Não, meu irmão, você não entendeu. Eu vou te explicar de novo e te dar a oportunidade de dar um glória. Quando você olhar para si mesmo e falar: realmente eu entendo que quem único que pode fazer é Deus, porque os olhos que eu tenho eu não enxergo nada a não ser que Ele queira. Eu olho para os meus pés, eu não enxergo nem eu mesmo. Então o Senhor vai manifestar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a hora que você entender que não é por você, é por Ele, a hora que você entender que o que você faz, meu irmão, é irrelevante perto daquilo que Ele fez, que nada que você faça pode suprir aquilo que Ele fez por nós. O dia que você entender isso, Ele virá e se manifestará
falará em voz e transformará e te pegará por dentro. Meu irmão, Ele vai chacoalhar tudo, vai bagunçar tudo e vai colocar as coisas no eixo, as coisas no lugar. E aí a glória dele, todos vão olhar para você, assim como olhava para Moisés, e vai dizer: o teu rosto brilha, tem diferença. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Moisés, quando desce do monte, o seu rosto brilha. Por quê? Porque ele entendeu, e a glória que estava que era a presença de Deus, veio nele. Isso vai acontecer na sua vida. O dia que você entender que não é por você, o dia que você entender que você diminuir, o dia que você entender que tudo que você faz é pouco, e por mais que você se esforce, nunca chegará ao bastante. Por mais que você se esforce, por mais que você faça, nunca será o bastante para suprir aquilo que Ele fez por nós. E a Bíblia vai dizer assim, que depois que a casa se encheu de fumaça, aí ele diz assim: então disse eu, ai de mim. Por quê? Porque não enxerga mais ele mesmo, ele enxerga agora só Deus. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quando a casa se enche de fumaça, não enxergamos mais o que fazemos, mas enxergamos o nosso problema que precisa ser corrigido. Quando a casa se enche de fumaça, não conseguimos enxergar o outro mais e dizer o problema do outro e o defeito do outro. Tudo que nós enxergamos é aquilo que está aqui dentro. E então nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, ai de mim, que estou perecendo, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele começa dizendo assim: eu vou dizer o meu defeito, eu vou dizer o meu problema, eu vou dizer o meu pecado. Qual o problema nosso? Que nós nunca falamos qual é o nosso pecado, porque temos vergonha. Porque quando chegamos diante do Senhor, queremos justificá-lo, não queremos confessá-lo. É por isso que Adão chega diante do Senhor e não vai dizer: Senhor, eu pequei. Ele vai dizer: Senhor, a mulher que o Senhor me deu me induziu ao pecado. Ele quer justificar aquilo que ele fez de errado. Desde o princípio o nosso caráter foi deturpado. Desde o princípio o nosso caráter foi destruído por Satanás. E é por isso que chegamos diante do Senhor e queremos justificar. Queremos dizer assim: olha, aquilo que o Senhor tinha que ter me livrado e não me livrou. Ah, Deus, eu não aguentei. Ah, Deus, a prova foi grande. Ah, Deus, foi uma situação que me fez fazer assim. Meu irmão, não tem situação. Ou eu falo a verdade com o Senhor, ou eu conto e digo o que está acontecendo comigo. Ou o Senhor nunca vai nos libertar do nosso pecado. Ele tinha que dizer assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu vou morrer. Ele diz: calma. E ele vai dizer assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim: calma. Se os teus lábios é impuro, o que ele faz? Ele pega um anjo e diz assim: pega com a tenaz, uma brasa, tira do meu altar, toca onde? Nos lábios. Por quê, pastor? Porque aonde é puro, quando nós confessamos ao Senhor, o Senhor cura onde precisamos ser curados. Não, você não entendeu não. Deixa eu dizer de novo: quando você falar para o Senhor: Senhor, meu problema é vício, é do cigarro, é da bebida, é da pornografia, é da mentira, é da cocaína. Quando você tiver dos seus lados, fala: Senhor, esse é o meu pecado, eu peco contra o Senhor, eu faço o que não agrada ao Senhor. Não estou justificando, porque foi quando eu andava fora dos teus caminhos, e agora eu vim para os seus caminhos, mas agora eu não consigo deixar, Senhor. Não, Senhor, aquele que encontrou a Cristo, aquele que foi liberto, verdadeiramente sereis livres. Aquele ao qual Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você precisa é confessar o seu pecado. Senhor, eu errei, eu falei mal de quem não devia falar, eu vi o que não deveria ver, eu estava onde eu não deveria estar. Mas é muito difícil você falar o seu pecado, porque isso mexe com o seu caráter. Eu não fui homem o suficiente, eu sabia que eu não tinha condição de comprar, eu comprei e agora não consigo pagar.
Eu sabia que a minha renda era X, eu gastei mais do que eu poderia, porque eu fui menino infantil e não soube controlar as minhas despesas. Você não tem coragem de falar, não. Por isso você vive nessa mesma coisa, sempre. Por isso você não sai da pornografia, porque você vive lá. Você não tem medo de falar. Por isso você vive na mentira, porque você tem medo de falar assim: ó, eu sou mentiroso, Senhor. É por isso que você vive mentindo sempre. Eu sou encrenqueiro, eu brigo com todo mundo. Você não tem coragem de falar. Por quê? Porque é o outro que mexeu com você. Você tem justificativa sempre. Deus nunca vai curar quem tem justificativa. Deus nunca vai curar quem tem justificativa. Deus sempre vai curar quem se prostra e diz: eu sou um imundo, ó Deus, eu preciso ser curado, eu preciso ser sarado, eu preciso ser transformado. Nós estamos diante do corpo de Cristo que morreu por nós. Nós precisamos entender e bater no peito e falar: eu sou, não é o outro que é. E alguém vai dizer: pastor, eu vou na igreja Atos já faz 3 anos, desde quando abriu? Faz 3 anos que eu vou. Nunca mudou nada. Não mudou porque você não quer mudar. Você precisa mudar, irmão. Não adianta você esconder do pastor. Isso não adianta, meu irmão. Isso aí é besteira. Não adianta você esconder de quem for. Não adianta. Você nunca vai ser curado enquanto você não confessar o Senhor com os seus lábios. E ele vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi do teu pecado. Quer ser curado? Quer ser purificado do pecado? Não importa o tamanho do pecado, não importa a gravidade do pecado, não importa. Pastor, mas tem tamanho de pecado? Não, pecado é pecado. Quando eu digo o tamanho da consequência dele. Não importa. Hoje à noite você se arrependeu, nem ia pregar isso. Mas a primeira coisa, quando nós vemos Jesus, nós nos desarmamos, entregamos nossas armas, entregamos o nosso plano B, nos rendemos a Ele, confessamos o nosso pecado, e então fazemos parte do seu exército, e então somos incluídos no seu exército, então somos lavados e remidos por Ele, e então fazemos parte das promessas dEle, e deixamos de viver as maldições que a Bíblia diz. Eu tenho que celebrar a ceia, então eu preciso terminar a mensagem, mas eu quero orar por você, então coloque sobre os seus pés, você que queira. Eu quero que você feche seus olhos. Versículo 8 ele vai dizer assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que antes de ser sarado, curado, antes de confessar, antes de ter aliança, antes de ser incluído nos propósitos do Senhor, nunca o Senhor vai enviar alguém. É melhor nós entendermos a palavra, confessarmos e sermos enviados por Ele, do que nós sermos liberados por Ele. Se não entendeu, deixa eu dizer de novo: é muito melhor nós sermos enviados pelo Senhor do que sermos liberados por Ele para que vá. Tem muita gente sendo liberado, que aí vai, mas tem gente que Ele cura e envia.
Quem é enviado vai com a unção dele. Quem é liberado vai sozinho, com sua própria força. Nesses dias tem muitas pessoas sendo liberadas. Nesses dias tem muitas pessoas sendo desabilitadas e liberadas. Mas também existem muitas pessoas que o Senhor está trazendo para perto, para ser curado e ser enviado. Feche seus olhos.